E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um The Outsider aqui. No episódio de hoje, eu trouxe um dos meus grandes amigos, que é o Leandro. Imagina um cara, gente boa, mas o cara mais rabugento do mundo. Esse é o Leandrão, um cara assim, fantástico, fantástico, e que tem algumas coisas muito parecidas comigo, como tipo aquela paixão por Segunda Guerra Mundial, aquela paixão pela corrida espacial, por qualquer coisa ligada ao espaço. E o que a gente vai falar no episódio de hoje é sobre a viagem, né? A viagem de turismo mais cara do mundo, que tem muito a ver com uma dessas nossas paixões, que é a corrida espacial. Então, Leandrão, faz uma introdução e fala um pouquinho de você, e aí vamos cair no tema. Bom, obrigado aí por me chamar, Edu. Um tema aí que a gente já fez outros episódios aí, né? Falando de corrida espacial, falamos de SpaceX, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turismo espacial, né? Ou seja, algumas pessoas que têm muito dinheiro e que acharam aí uma oportunidade de, vamos dizer, entre aspas, brincar de astronauta, tá? E aí as aspas é bem entre aspas mesmo, porque esses caras vão ter que passar por um treinamento, vão ter que, enfim, se dedicar, né? Não é que nem pegar um avião que você vai lá, paga a passagem, entra e vai embora, né? Tem todo um preparo. Não tem comissária, né? Não tem Não, comissária, não tem não nada. tem, Ah, não tem comissária, você tem que fazer um monte de coisa by yourself, não tem, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho desse tema e de tudo que está ao redor desse tema, né? O turismo espacial em si ele não é algo tão novo, né? É algo que já vem aí permeando aí os debates, né, nessa área faz um bom tempo, mas agora ele realmente vai começar a ganhar forma, vai começar a ganhar corpo na medida em que o espaço ele está sendo entre aspas privatizado, né? Então antigamente, assim, exploração espacial era algo que era restrito somente a programas governamentais. Então, a NASA, que é provavelmente aí é a empresa, o órgão governamental mais importante, né, nesse segmento, né, seguido aí pela Agência Espacial Europeia, pela Agência Espacial Russa, Agência Espacial Japonesa, agora os chineses, né, estão embora não exista muito questão de empresas privadas lá na China, quer dizer, até tem, mas existe, né, um incentivo muito forte do governo chinês por trás. Então, na medida em que você começa a privatizar determinadas coisas que antes eram exclusivas de governos, de programas de governo, obviamente você começa a estender algumas possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade do turismo espacial, né? E aí quem tem dinheiro vai, né? Quem tem dinheiro então, encarar. exatamente. Então, vamos tentar resumir exatamente o que você falou. Basicamente, a gente teve um período ali que foi da década de 60 até há 10 anos atrás, na qual era 100% governamental a exploração espacial, né? Então, teve a primeira corrida espacial, que foi para ver quem chegava no espaço primeiro entre os americanos e russos. Depois começou a corrida espacial de verdade, para valer, que foi os russos tentando criar a estação espacial e os americanos perseguindo ir até a Lua, né? E aí agora a gente está numa fase na qual a NASA, vamos dizer assim, começou essa iniciativa de tentar privatizar desenvolvimento de foguete, né? A NASA Sim, lançou isso aqui há uns 12 anos atrás, o primeiro contrato. sim, mais ou menos. Começou muito forte com a SpaceX, com a ULA, né, que é a United Launch Airlines. Agora vem a Blue Origin, né, forte aí com o Bezos, né, com o Jeff Bezos da Amazon também botando muito dinheiro nisso. Enfim, cada vez mais eles estão abrindo, né, o leque, né, de possibilidades, né. Na verdade, assim, os foguetes, né, o desenvolvimento dos foguetes, tal, sempre foi algo meio que público-privado, né. Então, assim, Isso, ele sempre em parceria com, sei lá, a Boeing, por Lockheed, exemplo, a Boeing, Northrop Grumman, né, e outras empresas, né. Hoje mas eles o projeto era da NASA, o projeto não era exato, dessas empresas. Agora é o hoje contrário, agora o projeto é próprio. realmente, exato, hoje eles estão realmente terceirizando isso, né, em vários aspectos, né. Então, a SpaceX hoje praticamente faz, vamos dizer assim, é uma das empresas que mais hoje voa pela NASA, talvez. Ela praticamente faz o do fio ao pavio, né? Então ela projeta o foguete, toma todo o risco da operação, etc, 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 e vai lá e vende para a NASA ali, fecha um valor com ela de poder para poder levar, né, na grande maioria das vezes,
cargas ali para a Estação Espacial Internacional, que ainda é totalmente ou parcialmente gerida pela NASA, na maioria gerida pela NASA, mas tem outros países ali que fazem parte do consórcio. Então, assim, uma coisa interessante, né? Por exemplo, a SpaceX, né? Todo mundo fala, a SpaceX voa para a NASA. Não, a SpaceX ela voa para todo mundo, né? Né? Então, vamos relembrar aqui que, assim, a NASA é um dos maiores clientes da SpaceX, mas existem outras nações que são clientes da SpaceX, por exemplo. Israel já lançou satélites pela SpaceX, inclusive acho que teve até um que chegou a explodir, né? Deu um problema lá no momento, deu um screw lá e acabou explodindo. Outras nações, então, outros países, né, contratam para, por exemplo, colocar satélites em órbita, né? Então, assim, na medida em que você vai avançando com essa questão de deixar as empresas privadas explorarem esse segmento, isso vai abrindo espaço também para explorar, por exemplo, o segmento de, entre aspas, turismo espacial. Turismo espacial, Então, vamos lá. Vamos à notícia que gerou esse tema, e aí disso a gente vai ter muito o que falar, né? Então, basicamente, a notícia é que tiveram 3 passageiros que estão pagando 55 milhões de dólares cada um, né? Para passar 8 dias na estação espacial. Então, eles vão sentar no foguetinho lá da SpaceX, né? Esses 3 passageiros não é um passageiro convencional, além do cara ter muito dinheiro, o cara tem que passar pelo programa de não treinamento, mas tem que passar por um programa físico para provar que vai aguentar as pressões, a pressão G e tudo mais, né? E que ele vai conseguir se comportar no espaço por 8 dias, basicamente, né? Deve ser um negócio muito simples, principalmente mentalmente falando, né? Você deve afinar. Vamos botar dessa forma, né? Vamos pensar o seguinte, né? Assim, basicamente, quando você entra num foguete, você está fazendo sentando na ogiva de um míssil, né? Entrando na ogiva de um míssil, né? E com toneladas de combustível ali, né? Desculpa o meu francês ali, mas com toneladas de combustível ali no seu rabo, né? Para o cara te levar para algum lugar. Basicamente é isso que você está fazendo. Então não tem como não ter medo, né? Assim, não tem como não ficar apreensivo numa situação dessa. Ainda mais sabendo assim, é raro. Hoje em dia isso está cada vez mais controlado, mas shit happens, né? Assim, a gente já viu várias merdas acontecendo aí. E esse foguete, na verdade, essa cápsula que eles vão usar, só foi usada 2 vezes até agora, né? A Crew Dragon, né, que é a cápsula que vai levá-los, né, ela teve 2 missões, né, a primeira missão foi uma missão que eles chamam de missão demo, que levou 2 astronautas para a ISS, e teve agora a mais recente, né, que foi no final do ano passado, se não me engano, que levou, acho que 5 astronautas, né, ou 7, não me lembro agora o número correto, que ambas foram bem sucedidas, né. Sim, o histórico do Falcon 9, né, é um histórico bastante positivo, né? Ele teve muito poucos problemas, né? A Crew Dragon, né? A gente só teve 2 missões, vamos dizer assim, tripuladas, né? Mas anteriormente várias não tripuladas, né? Várias não tripuladas para levar a carga para a ISS, né? Então já houve no passado aí outros lançamentos da cápsula Crew, né? Do Modern Dragon, perdão, do Modern Dragon, né? Não do Crew Dragon, mas do módulo Dragon, né? Da cápsula Dragon. Assim, a chance de dar alguma besteira lá é baixa, mas, né, não é 100%, né? Então, dá medo sim, né? Mas, enfim, os caras, é aquilo que eu comentei contigo, né? Assim, os caras têm dinheiro, estão a fim de fazer, alguém está a fim de vender o assento para eles, vambora, vamos fazer, né? Exato. Não, e assim, e tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre isso, né? A primeira é que essa cápsula ela está sendo desenvolvida para ser uma cápsula 100% autônoma. Essa que é a grande verdade, né? Uma cápsula que se lança sozinha, que se conecta sozinha à ISS e que volta sozinha, basicamente, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que possibilita isso. Se você parar para pensar há 30, 40, 50 anos atrás, era 100% manual. Tinha auxílios ali eletrônicos, né? Então, por exemplo, quando você pegava um Space Shuttle da vida e lançava, era realmente pilotado, vamos assim dizer, contra a cápsula da SpaceX, que, querendo ou não, é meio que autônoma para lançamento, conexão, desconexão e pouso, né? Você tem que ter aí um piloto hoje para poder alguma situação de emergência,
mas tudo que eu entendo é que ela basicamente faz meio que tudo sozinho. Sim. Né? Então, e sem isso seria impossível ter o turismo espacial convencional. Porque você deve É, ter um astronauta de altíssimo gabarito e tal, que é, mudaria o custo também, né? vamos lá, né? Assim, lembrando que essa missão que vai levar os turistas espaciais não vai levar só os turistas, vai levar também astronautas de carreira, né? Tá. Então vamos contextualizar um pouco, né? Assim, quem de fato está oferecendo essa oportunidade para esses astronautas, esses turistas espaciais irem para lá? Né? Quem está vendendo esse assento, na verdade, é uma empresa chamada Axiom, tá? Então, não é a SpaceX diretamente, né? A Axiom ela subcontratou a SpaceX, né? Para fazer para levar, né? Esse pessoal ali para ISS. É um lançamento que está programado para acontecer agora em janeiro de 2022, né? E quem é a Axiom, né? A Axiom é uma empresa que foi fundada por ex-funcionários e ex-prestadores de serviços da NASA, né? Que tem a missão, né? Qual é o objetivo, né? Qual que é o grande projeto da Axiom? É lançar uma estação espacial de uso privado ou de uso comercial, né? Então, novamente, né? Vamos contextualizar algumas coisas. A ISS, que é a atual Estação Espacial Internacional, ela Que é um tem módulo consórcio. americano, japonês, francês, Exato. russo. Então, quem botou dinheiro ali como parte do consórcio tem direito a usar aquilo ali para fazer experimento científico em microgravidade. Basicamente, isso que a ISS é, né? A Axiom, ela pretende criar uma estação espacial internacional mais moderna, mais, enfim, né? Mais de uso privado. Ou seja, você não precisa necessariamente fazer parte do consórcio para poder desenvolver uma pesquisa ali. Basta você pagar por ela, né? E aí você vai ter o acesso ali ao ambiente de microgravidade que vai ser lá feito dentro do módulo da Axiom, tá? Então a Axiom, ela é uma empresa fundada por ex-astronautas, tá? Inclusive um dos caras que vai nessa missão junto com os turistas espaciais, ele é um cara é um astronauta de carreira, né? Então ele já fez outros voos, tal. Ele já fez outros voos, que é o piloto, que é o. Cadê? Michael Lopes Alegria. Alegria. Isso, Tá. exato, tá? Então esse cara ele já é um astronauta aí de outras missões né, de NASA e etc. A Axiom ela é fundada basicamente por duas pessoas, né? A primeira é o ex-gerente de programa da ISS, que trabalhou como gerente de programa da ISS de 2005 a 2015, então o cara que ficou 10 anos ali gerenciando o programa da ISS, Tá. e um outro funcionário, né, um outro fundador, no caso, que tinha uma empresa que prestava serviços para a NASA, que foi vendida em 2008 para a NASA, e aí o cara pegou aquele dinheiro todo, juntou com o gerente de programa da ISS e criaram a Axiom. A Axiom hoje tem mais ou menos 60 funcionários, né? É uma, entre aspas, startup ali nos Estados Unidos, né? Sede no Texas, né? Então, eles têm, não é só a questão do turismo espacial, e, na verdade, eles têm um projeto muito maior, que é o projeto da Estação Espacial, da Estação Espacial Privada, né? E também venderam esses assentos, né? Então, esses três... Venderam, não, revenderam, que na verdade eles É, compraram da SpaceX, sabe? colocaram um uplift ali de 30 milhões de dólares e venderam para os caras. Exato, assim, eles, na verdade, assim, eles vão usar a SpaceX, né? Então, e aí, só reforçando o meu ponto, né? A SpaceX não voa só para a NASA, ela voa para quem pagar por ela, né? Então, a Axiom, a função dela não é construir foguetes, pelo menos não no primeiro momento, e sim construir uma estação espacial, né, de uso privado, que vai utilizar a SpaceX, né, os foguetes da SpaceX, especialmente o Falcon 9, né, que é o foguete mais indicado para esse tipo de missão, para poder começar a construir a sua estação espacial. Então, assim, os caras não estão indo sozinhos, eles estão lá com um pessoal que tem ali um background ali, que realmente era astronauta profissional, vamos dizer assim. Então, assim, o piloto, né, que é o comandante, deixa eu só ler aqui, e aí você me corrige. Você que entende do bagulho, eu só sei mais ou menos. Tem esse Michael Lopes Alegria, que é o comandante, que é um ex-astronauta da NASA, né? Sim. Aí tem um americano que chama Larry Connor, que é piloto, que vai ser o piloto da nave.
E esse cara é engraçado que ele pilota nave não, é avião fazendo acrobacia de avião, né? Tipo aquelas Esse corridas da Red Bull da vida, ele corre naqueles negócios, né? o Conor é um dos turistas, é um dos caras que pagou, Que tá? pagou 55 milhões. Exato. Então, assim, vamos lá, ele é um empresário, um mega empresário dos Estados Unidos, né? Um cara que tem 55 milhões para passar 10 dias na SS. E ele É um tem cara que... 2 bilhões de dólares de patrimônio. Então, você acha que Pois ele é, está preocupado com 55 milhões? que nem a gente pagar uma viagem, né, daqui para o Nordeste, vai, aqui do Brasil, Não, né? para mim é daqui até Tarro ali. Para você, É, daí até Ubatuba. pois é. Então, assim, algumas coisas interessantes, né? É um mega empresário, né? Um cara que tem bastante posses aí, né? Então, é um cara que se interessa pelo tema, né? Já é um piloto de acrobacias aí e tal, né? Nas horas vagas dele, né? E tem uma outra particularidade, né? Ele é o segundo cara mais velho aí para o espaço, tá? Então, o primeiro cara mais velho para o espaço foi o John Glenn, que era um astronauta veteraníssimo, né? Quem assistiu aí The Right Stuff, né? Que conta a história do programa espacial lá dos primórdios, Projeto Mercury, Tem Projeto um filme Gêmeos, né? maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. Quem não assistiu, sugiro que assista The Right Stuff. É, o John Glenn, ele era um astronauta desse tempo aí, começo do programa espacial lá nos Estados Unidos, início da década de 60 ali, já tinha feito várias missões pelo programa Mercury, e quando ele já estava mais velhinho, ele fez um voo, né, pelo Space Shuttle, tá? Ele fez, Eles o Shuttle, tá. se não me falha a memória, foi em 2008, ele já estava com uma idade mais avançada, Ele tinha uns e aí 60 anos, provavelmente. E aí ele foi fazer essa viagem com o shuttle. Então ele foi o cara mais idoso a ir para a Lua, né? E agora a gente tem aí o Connor, que é o segundo cara mais idoso a ir para a Lua, né? O Connor, se não me engano, está com 60 e poucos anos, quase 70, não me lembro agora a idade dele, mas ele é o segundo cara mais idoso a ir para a Lua, tá? Então ele é um E dos... assim, e tem um ponto interessante que agora que a gente está falando que eu estou pensando, que assim, esse cara, ele além de ser um ativista, né, ativista político sobre ecologia e algumas coisas, ele também tem as empresas dele. Então, eu imagino que ele vai usar esses 55 milhões basicamente também como marketing, porque ele vai ser o cara mais velho que foi para o espaço, ele vai dar um monte de entrevista, vai falar das empresas dele, vai falar do que Sim. ele faz, como então, no fundo, ele não está pagando 55 milhões, ele está pagando bem menos, porque isso vai retornar para ele de alguma forma, financeiramente falando. Vamos pensar assim, ele não investiu 55 milhões no assento, ele investiu 55 milhões numa ação de marketing. Basicamente é Exatamente, isso, né? exatamente. Obviamente que tem todo o prazer, né? Não é só isso, né? Imagino que o cara realmente tem um interesse genuíno em fazer isso, né? Uhum. Mas não é à toa que o cara tá rico, né? Assim, ele sabe o que faz, né? Então, Não, esse 55 exatamente. É milhões... igual, por exemplo, você pega hoje um Elon Musk da vida, só dele falar alguma coisa, já o mercado já se move, né? Então, quer dizer, ser uma celebridade hoje em dia, além de ser um empresário, ajuda muito os negócios, né? É, O próximo cara é um cara que chama Mark Perry, ele também, ele é um canadense, é um uhum, investidor canadense, né? E um filantropista, quer dizer, ele doa muita parte do dinheiro dele para ações, né? E aí você tem o último, que é um israelense, né, que também é a mesma coisa, um filantropo e um é, investidor, que chama Eitan Stibbe. isso. O Ethan Steve, ele é o segundo israelense aí para o espaço, tá? Então, temos aí um staff aí de segundos, né? O segundo mais idoso e o segundo israelense. O Tá? primeiro israelense para o espaço foi o Ilan Hamon, né, que morreu no acidente da Columbia em 2003, né, na reentrada da Columbia, tá? O Ilan Hamon, ele foi o primeiro astronauta israelense aí numa missão, né, pelo espaço, tá? Tá? E aí aconteceu essa fatalidade com a Columbia em 2003, né, quando ela desintegrou, né, na atmosfera na reentrada. E aí ele é o segundo. Tá? Aliás, assim, a história do Ilan Hamon é uma história de tragédias. Né? Ele era um piloto da Força Aérea Israelense, um dos melhores pilotos, que morreu nesse acidente da Columbia. O filho dele, né, também era um dos melhores pilotos, foi um dos melhores pilotos da turma de formação dele, morreu num acidente aéreo, também num voo de treinamento, né, lá em Israel. E anos depois a mulher dele também morreu, mas aí não foi de acidente De avião. ligado a... Não, aí foi de câncer mesmo, enfim, né? Então, assim,
né, tragédias, né? Assim, o pai morreu num acidente de ônibus espacial, o filho morreu num acidente num F-16, né, da Força Aérea. Essa família é tipo Tom Hanks. Todo Essa lugar que família ele vai dá merda. é tipo uma família Kennedy lá de Israel, assim, cara. Assim, tudo que o cara se mete ali dá shit, tá? Dá ruim, dá ruim. E agora o Steve, né, ele vai ser o segundo israelense, né, aí numa missão privada agora indo para o espaço, tá? Legal. Então, assim, e aí eu estou vendo aqui que existem dois backups. Tem um backup que é um outro astronauta da NASA, que é Peggy Whitson, né? Uhum. E tem um outro turista de backup, que é um tal de John Schofter, né? Sim. Então, legal. Então, falamos um pouco sobre isso. E aí entra o ponto, né, que muita gente pode ter quando a gente fala qualquer coisa sobre estação espacial, sobre exploração espacial. Para que gastar dinheiro com essa merda? Para que gastar dinheiro com essa merda? E é uma discussão que é longa e infinita, mas Uhum. antes da gente chegar nessa discussão, eu quero te perguntar o seguinte: a gente falou da SpaceX, a gente falou da Axiom, né? Mas não são as últimas, são as duas. Tem a empresa do Bezos, né? Uma empresa que o Bezos está botando dinheiro. Tem a Virgin Atlantic e tem mais uma, não tem? Ou são só essas? Tem várias empresas aí que estão tentando entrar nesse métier. Tem as mais famosas, né? Então você tem a do Branson, né? Que é a Virgin, né? Virgin Atlantic. Você tem a Blue Origin do Bezos. Você tem a SpaceX do Elon Musk. Ah, Você tem agora a Axiom, né? Que tem esse projeto da estação espacial privada. Você tem a Bigelow, que na verdade faliu, né? Eu não sei direito se ela faliu, mas ela cessou as atividades. O Bigelow também existia lá um grande, um mega investidor aí americano, sobrenome Bigelow, não lembro do primeiro nome dele agora. ah, Ele estava criando uma empresa também com o propósito de construir partes e peças para a Estação Espacial Internacional. ok. Inclusive, ele, quando a Axiom foi, vamos dizer assim, contemplada, né, com esse contrato da NASA para construir essas partes e peças aí da Estação Espacial Internacional, a Bigelow chegou a entrar no bid, mas ela declinou no final e praticamente deixou de existir, tá? Então, assim, eu não sei se ela faliu, ou não sei se simplesmente o cara mandou todo mundo embora e fechou as portas. Acho que ele desistiu aí de trabalhar, de brincar aí nesse setor, tá? E aí, na esteira dessas, Edu, tem mais um monte, assim, cara. Tem muita empresa aí, né, que realmente começou a explorar, né, o espaço como um segmento comercial, assim. Deixou de ser algo totalmente de governo e passou a ser algo muito mais direcionado para empresas privadas, né? Assim, virou um business de verdade porque eles viram que tem um mercado, né? Exato. Tem a Rocket Lab, tem várias outras empresas que estão trabalhando nisso, tá? Tá? Todas elas têm perfil em Twitter aí, para quem tem rede social aí, é fácil de achá-las ali, tá? Mas realmente, assim, é um momento em que realmente a gente está deslocando, né, a exploração espacial de algo puramente governamental para algo realmente muito mais focado em empresas privadas. Obviamente, os governos ainda têm interesse, né, em continuar trabalhando isso, né? A NASA não vai deixar de existir, a Agência Espacial Europeia não vai deixar de existir, a Agência Espacial Russa não vai deixar de existir, né? E são essas o que, na verdade, dão os grandes saltos, né? Quem dá o grande salto é a agência governamental, não é a agência privada, né? A É, agência privada consegue criar o volume para fazer uma grande é, missão ser viável, né? tem, Assim, tem, tem, sei lá, ir para Marte, quem vai bancar isso vai ser uma governamental, não vai ser uma empresa privada. Tem toda uma discussão, né? E aí até pegando um gancho aí na discussão, né, de, putz, mas vale a pena, né? Por que eu vou gastar dinheiro nisso, né? O governo, assim, ele basicamente vive de dinheiro de imposto, né? Assim, a entrada a linha de entrada dele lá no profit and loss dele é imposto, É né? imposto. Se ele não, então assim, quem tem dinheiro, quem paga esse dinheiro é o contribuinte, é o cidadão americano, o cidadão russo, o cidadão brasileiro, né, no caso da EB, que não faz quase nada, mas são esses caras que põem dinheiro ali, então sempre tem um conflito, né? Fala assim, pô, tô dando meu dinheiro para mandar o cara para lá, né? A troco de quê, né? Então, assim, mesmo para as empresas, para essas estatais, né?
nunca é fácil você manter o orçamento, porque sempre tem uma pressão por parte da opinião pública, né, e que, por sua vez, se faz representar pelos seus, né, eleitos ali, Representantes né, e tal. deputados e tal, né, de olhar isso com um pouco mais de critério e realmente não sair dando dinheiro à torta e direito, tá? A empresa privada, ela tem um pouco mais de liberdade nesse aspecto, porque o risco é todo do cara, né? Eu falo, bom, eu vou fazer uma empresa aqui que quer construir uma estação espacial, né, de uso privado. Muito bem, o risco é todo seu. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. E aí o cara vai ter que correr atrás de levantar fundos para isso, né? Seja com dinheiro próprio, seja com crowdfunding aí, ou um banco por trás, seja vendendo assentos, né, para turismo espacial, né? Esse dinheiro, certamente, né, esses 55 milhões que esses turistas estão pagando, né, certamente vai ser utilizado para o cara girar a pesquisa dele, né, e pagar salários e desenvolver, enfim, tudo que ele vai desenvolver ali para o propósito maior dele, que é a estação espacial de uso comercial. Né? Sim. Não, e assim, e é legal a gente falar isso, porque essa, na verdade, não é a primeira vez que a gente vê empresas tentando explorar o espaço de alguma forma, né? Eu lembro daquela empresa que fazia um celular por satélite, eu A esqueci o Iridium. nome, Iridium. Iridium, que também meio que faliu, né? Eu acho que alguém comprou, eu acho que eles ainda operam, mas Eles operam, tá? A Iridium opera ainda, né? A ideia era muito boa, né? Era criar uma rede de satélites de baixa órbita para criar uma rede de telefonia de uso internacional, né? Ela ainda opera, tá? Se você pesquisar aí, você ainda consegue comprar celulares da Iridium, tem muita utilização. um tijolão, assim, não. Acho que agora já até melhorou um pouco também, já, né, a eletrônica avançou bastante, acho que até eles conseguem fazer algo mais portável agora, tá? Mas no começo era um Mas eu lembro, tijolo. assim, gente que você vai fazer Paris-Dakar, o cara ia com um negócio desse. Eu Não, é ia assim, subir o Monte Everest, o cara ia com um negócio desse. ainda usam, tá? Assim, militares usam muito, né? Então, militares em missão, né, em lugares lá inóspitos, que você não tem rede de cobertura celular, e o cara só falar com o seu headquarter lá, ele usa. Uh, Outra coisa que eu lembro que era super seguro, não tinha como rastrear de forma alguma. Enfim, Ah, assim, a Iridium existe ainda, tá? Ela passou maus bocados, mas acho que ela foi comprada e fizeram um refit nela e ela hoje está conseguindo se manter, tá? É. Então, assim, a exploração de segmento espacial, né, por entidades privadas, de fato, não é novidade, né? A gente já tem isso há mais tempo, né? Mas é que agora a coisa realmente ganhou corpo, assim, né? A gente tinha uma empresa ou outra ali operando aquilo, tá? Agora realmente é um negócio que está não, ganhando. e ganhou corpo por alguns motivos, né? O primeiro motivo foi que, na verdade, sempre foi um negócio extremamente dispendioso, né? O cara construiu um foguete de Não é milhões barato. de dólares, explodiu o negócio ficava no espaço. Agora É, conseguiram reutilizar o foguete. exato. Então, Fazendo várias coisas para poder reduzir drasticamente o custo por voo para uhum. tornar ele viável economicamente falando também, né? Exato. Então, esse é um dos méritos do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele conseguiu recuperar, né, o primeiro estágio, né? Hoje ele consegue recuperar acho que praticamente tudo. Ele recupera o primeiro estágio, ele recupera a coifa lá do payload, né, que é onde, né, que é a ponta do foguete ali, vamos dizer assim, a ogiva, vamos dizer assim, né? Ele recupera praticamente tudo, né? Ora, se ele recupera praticamente tudo e consegue reutilizar aquilo, obviamente o custo, né, por lançamento dele vai ser muito melhor, muito menor, né? E é isso que faz dele um cara bem sucedido no ramo. Então, todo mundo que quer lançar um satélite ou quer mandar coisas para a Estação Espacial Internacional vai contratar o Elon Musk, porque sabe que o voo dele é mais barato e é seguro, enfim, ele tem lá todo um Não, controle. o próprio seguro, né? Imagina o seguinte: eu quero lançar um satélite. Eu vou lançar na empresa lá que lançou 5 foguetes, outra que lançou 200, sendo que eu sei que a chance do negócio explodir é altíssimo, né? Então, com certeza, ele ainda consegue cobrar um prêmio porque é o mais seguro. Então, ele só melhora a vantagem competitiva dele, né? Com volume, o custo cai e, além disso, aumenta a segurança, então mais gente quer. Exato. Inclusive, ele está lançando vários lançamentos para lançar os satélites dele, né? Os É, satélites da SpaceX. ele tem hoje o programa do Starlink, né, que Ah, é uma rede também de baixa órbita, né, que pretende levar a internet para o mundo inteiro, né, para e essa locais. é uma das soluções que quem perguntou
para que fazer isso? Isso é uma das soluções que eles estão entregando, né? Exato. Assim, por exemplo, hoje, né, qual que é a maior dificuldade de fazer a internet chegar em determinados lugares? É falta de infraestrutura, né? Então, você vai lá no meio do deserto do Saara, você precisa de um link de internet ali, né? Cara, não chega a fibra ótica, não chega a cabo, não tem, mal e mal tem energia elétrica nesses lugares, né? Quando você coloca, né, o teu hub, né, a uma altitude que, basicamente, para você conseguir fazer funcionar, basta você colocar uma antena no chão, né? Quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada, né? O Starlink hoje já é um projeto tecnicamente viável, né? Então, já existe. Estão fazendo pre-order agora, né? Agora dá para comprar. Agora abriu para pre-order, né? Eles já estão fazendo, já tem pessoas que estão utilizando, né? Então, o cara faz lá todo o unbox ali da caixa, coloca tal. Basicamente, assim, o cara precisa de energia elétrica só, né? Para poder E é conectar lá o fantástico, né? roteador. Porque o cara liga, aí a anteninha monta, ela já vira para o lugar do satélite, ela se encontra. Assim, Cara, negócio em assim, questão de fantástico. minutos, o cara consegue fazer um link de internet com boa velocidade, tá? Todos os testes que eu vi sempre batem coisa assim acima de 50 mega, tá? Que para a internet é muito bom, né? Então, assim, eu vi já vários vídeos no Canadá, em regiões inóspitas ali, meio da floresta, o cara tem internet de banda larga, né? Então, assim, pensa no potencial disso, né? O potencial disso, né, desse programa da Starlink, né? Quando você começa a pensar, por exemplo, em levar a internet para países mais pobres, por exemplo, né? Então, tem hoje, quando a gente fala de processos aí de inclusão digital, né? Crianças que não conseguem hoje baixar um conteúdo de internet para poder estudar, para poder fazer uma aula online, que agora, na questão aí da pandemia, né, ficou bastante evidente, né, o quanto isso é importante. Basicamente, se você tiver como contratar um sistema desse, você não precisa de praticamente nada, cara. Você precisa, assim, praticamente de uma tomada, né? Energia Assim, elétrica, né? e a própria internet de hoje em dia, né? Tudo bem, a gente tem muito cabo submarino, cabo intercontinental e tal, mas tem muita coisa que a gente faz hoje via satélite que só existe porque teve a corrida espacial e teve lançamento de satélite, né? É, o grande desafio dos links de satélite, tá? Para aplicações que são sensíveis a delay, né? A tempo, né? Latência. Como que funcionava antigamente, né? Assim, a maioria dos enlaces de satélite, eles eram baseados em órbita geoestacionária, ou seja, você tem lá um satélite que tem o mesmo período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. Então, um observador na Terra, né, olha para aquele satélite e tem a impressão que ele está parado, que ele está se movendo Está junto. girando junto com a Terra. Exatamente. Tá? Então, só que, Mas a Terra não é plana? cara, Eu só coloquei porque eu sabia que você ia ficar rabugento. Vai, continua. plano, é plano. Bom, eu até perdi o que eu estava falando aqui. Geoestacionário, fica parado, gira. Satélite geoestacionário. Então, assim, para você, a órbita geoestacionária, ela é algo da ordem de 35.786 quilômetros na linha do Equador. Ou seja, ela tem que Você estar... lembra de um número desse e não lembra do aniversário da esposa. Não, daí eu lembro. Eu não vou falar o ano porque ela vai ficar brava comigo. Mas, então, assim, a 35.786 quilômetros na linha do Equador. Então, dependendo da região que você quiser fazer o footprint, isso varia um pouco, né? Mas é da ordem aí de quase 36 mil quilômetros, tá? Se você botar isso na ponta do lápis, 36 mil quilômetros, você tem aí de round trip, né? Na velocidade da luz, né? Que é o sinal, né, saindo da Terra, batendo no satélite e voltando. Só aí você tem meio segundo. Você fala, meio segundo não é nada. Cara, para telecomunicações é muita coisa. É Se muita você coisa. tiver uma ligação... Oi! Aí chegou lá, tudo bem? Chegou lá. Eu lembro que teve uma época que eu falava com algumas pessoas em Manaus, né? E Manaus é uma região que, né, agora nem tanto, mas na época carecia de muita infraestrutura cabeada, né? Então a única maneira que você tinha de falar com essas pessoas era através de um satélite geoestacionário, né? Então você ligava lá um número comum, tal, mas aí o backhaul lá da operadora era feita via satélite geoestacionário, né? Geossíncrono. Então você falava, oi, e aí você achava que tinha caído a linha. Aí dava meio segundo a pessoa, oi, tudo bem? Aí você começava a falar em cima, cara, você tinha que se disciplinar a realmente esperar a pessoa responder porque tinha o delay, né? Então, esse era um desafio
assim, que ainda existe, né? Os satélites geoestacionários, eles continuam existindo, são muito utilizados, é uma tecnologia fantástica, mas tem essa particularidade, né? Porque é física, né? A distância, não tem o que fazer. Exato. Agora, você não tem como acelerar a Não velocidade tem da como luz. acelerar a velocidade da luz. É Não, física. não tem. Ainda não, né? Eu não sei se um dia vai ter, mas ainda não dá. Agora, os satélites essa constelação de satélites do Elon Musk, eles são satélites de baixa órbita. Eles estão aí a altitudes, aí, se não me engano, da ordem de 200, 300 quilômetros de altitude. Que aí, de A fato, latência de meio segundo vai cair para 10 frações, milissegundos, sei para lá. milissegundos, assim, frações, 10 milissegundos, alguma coisa do que, jeito. que já é algo que hoje é imperceptível do ponto de vista, né? Então, assim, o grande lance, o grande barato dessa rede de satélites que o Elon Musk está criando é que são satélites de baixo custo, de baixa órbita. Então, essas questões do delay, se você quiser fazer uma videoconferência, por exemplo, via Zoom, via qualquer outra ferramenta, você não vai ter tanto problema assim quando você usava um satélite, por exemplo, de órbita geossíncrona, né, de órbita geoestacionária. Não, assim, pelo que eu vi, aí você me ajuda a entender, né? Até para gente poder entender como é que funciona. Mas, basicamente, pelo que eu lembro, você tem, na verdade, camadas, né? Tipo uma cebola. Você tem Uhum. esses satélites de baixa órbita de 300 quilômetros, que você falou. Aí você tem uma segunda camada, que são os que conectam todos esses pequenininhos, né? Então, sei lá, você tem 20 mil desses pequenininhos que tem em volta da Terra, aí você tem, sei lá, 1.000 dos outros, e aí você tem mais alguns ainda em altíssima órbita. Ele tem lá uma hierarquia, né, de transmissão, tá? Uh, por serem satélites que não estão em órbita geossíncrona, então eles não estão parados em Eles não estão relação... num lugar parado, eles estão sempre se Não, movimentando. eles estão sempre se movimentando. Na verdade, assim, o geossíncrono também está, né? Só A que ele está impressão, na mesma velocidade, ele só está a impressão de que junto. ele está parado é que nem você está dentro de um carro, né? Se você não tem Você como está 100 ver... por hora e o cara está 100 por hora do teu lado. Você olha para Exato. ele. Você olha para cá, parece que o cara está parado em relação a você, tá? Então, assim, na verdade, o geoestacionário é isso. Ele está se movendo a uma velocidade X, né? Que faz com que ele esteja parado em relação a um ponto Essa da Terra. é. Esses satélites do Elon Musk, eles não estão parados, tá? Então, assim, eles não estão em órbita geossíncrona, né? Lembrando, para estar em órbita geossíncrona, você precisa estar lá aos quase 36 mil quilômetros de altitude. Ele está a 300, 400, ele está muito mais baixo. Então, ele não está parado, ele trabalha com a questão aí de cobertura, como é o GPS. Os satélites de GPS também são satélites de baixa órbita, né? Para você conseguir, vamos dizer assim, posicionar, né, através de GPS, você precisa de no mínimo 3 satélites, né? Pela teoria ali Para poder fazer a triangulação e tal. tá? Você precisa de 3 satélites. Quanto mais satélites você tiver, mais precisa é a sua localização, né? Então, eles seguem o mesmo conceito. Então, não são satélites que estão parados. A antena, embora ela fique parada, ela pode ir se ajustando ao longo do processo para procurar um melhor sinal, tá? Então, assim, são satélites aí de baixa órbita, de baixo custo, né? E que vão resolver o problema de acesso à internet de muita gente, né? Como tudo na vida, né, existe prós e contras. Né? Que tinha muita gente reclamando era a questão da poluição, né, da poluição visual, da poluição Você quer ver as estrelas do futuro, vai ter uma porra no vários, satélite no caminho. vários astrônomos tiveram trabalhos aí prejudicados porque o cara fazia aquelas fotografias de longa exposição para fotografar um astro. E aí, na hora que o cara ia, vamos dizer, revelar, né, não se revela mais, mas na hora que o cara ia ver o resultado, ele via lá um monte de risco passando na frente do objeto, e aí ia ver, era o satélite do Elon Musk. Eles estão resolvendo esse problema, tá? Como que eles estão resolvendo isso? Eles estão mudando a composição dos materiais ou da cobertura dos materiais para não refletir a luz. para não refletir luz, exato. Então, assim, não é que ele não vai refletir, mas ele vai refletir bem menos, né? Lembrando que toda a superfície, todo o material, ele tem uma variável que chama albedo, né? Que é justamente a quantidade de luz refletida. Então, você imagina que o albedo igual a 1 é um material ideal que reflete 100% da luz que ele recebe. Então, pensa num espelho ideal que faça Um isso. espelho. E o albedo igual a 0 é algo que não reflete luz nenhuma, que seria o corpo negro aí de Kirchhoff, né? Que assim, então, então, você tem aí numa escala de 0 a 1, né, ou de 0 a 100%, uma quantidade de luz refletida, e quanto mais próximo do zero, menos luz ele reflete. Então, eles estão buscando materiais, né, com albedo mais próximo de zero, justamente para não fazer a retransmissão de luz e aí não atrapalhar tanto as observações astronômicas dos caras, né?
Não, legal. Vamos lá. Deixa eu até olhar. Então, você tem mais 5 minutos, né? Então, vamos tentar Dá, fechar. dá para extrapolar mais um pouquinho, sim, mas vamos lá. Então, tá. Então, vamos lá. A gente falou, quer dizer, que basicamente comunicações no mundo, se a gente não tivesse satélite, a gente estaria 30 anos atrás. Então, tipo, só de cara a gente está aqui fazendo essa conferência e a internet existe do jeito que é hoje por causa de um dos motivadores é a exploração espacial, né? Outra coisa são tecnologias que a gente usa no dia a dia, hoje em dia, que foram desenvolvidas por causa da conquista espacial, até micro-ondas, né? Forno de micro-ondas foi desenvolvido, querendo ou não, para isso, né? Então, assim, as pessoas têm uma visão de que se elas não têm acesso a uma tecnologia, ela não tem muito sentido. Quando, na verdade, é o contrário. Toda tecnologia nasce num nicho e desse nicho ele vai para um nicho maior até o momento que vira massivo e não tem e todo mundo usa, que nem carro elétrico, né? Carro elétrico era nicho, aí depois virou um pouquinho menos nicho e daqui 15, 20 anos o carro elétrico vai ser tudo que a gente tem, né? Então, Commodity, é. é a mesma coisa, né? Assim, toda tecnologia, quando ela nasce mais cara, né? Porque, assim, os meios de produção dela não são meios de produção específicos para aquela tecnologia e tal. E com o passar do tempo, elas vão se tornando mais baratas e mais acessíveis, né? Então, computador, por exemplo, computador, né, não sai muito longe, né? O computador era um negócio que era caríssimo. Hoje em dia, você consegue aí com uma certa quantidade não muito alta de dinheiro comprar um bom computador, né? Então, e aí, assim, né? E aí, voltando à pergunta ali que você fez mais ou menos alguns minutos atrás sobre, puta, vale a pena botar dinheiro nisso? Assim, eu particularmente acho que vale, né? Assim, não dá nem para dizer o contrário, não, o cara se odeia, né? Ele está estudando um assunto que gosta. Eu particularmente acho que vale pelo seguinte aspecto, né? Assim, primeiro pela questão da pesquisa em si e de todas as facilidades que essa pesquisa gera para nós aqui, né? Quando você pega, por exemplo, o caso da ISS, o que é ISS? Né? Todo mundo fala, os caras ficam fazendo o quê lá? Eles estão pesquisando. Pesquisando, plantar feijão, né? Que nem fizeram com o Marcos Pontes. Mas pesquisando o quê? Cara, pesquisando o desenvolvimento de drogas, né? Para tratamento de doenças. Pesquisando o desenvolvimento de sistemas que vão ser utilizados em agricultura para ajudar em colheitas, em fertilização, em etc. Pesquisando materiais, né, que vão ajudar em construção, em fazer as construções mais seguras, mais rápidas, com menos falha. Então, assim, o que é a ISS? O que é a Estação Espacial Internacional? Ela é um laboratório de microgravidade. Microgravidade. Mantido por um consórcio de vários países, né, que hoje fazem pesquisa nesse ambiente de microgravidade. Né? Existem certas pesquisas que a condição ideal da pesquisa ela tem que acontecer num ambiente de microgravidade. Ora, aqui na Terra você não tem como anular a gravidade. A gravidade é uma força que você não tem como ir lá e desligar ela, né? Então você leva para ISS, né? Para emular um ambiente de microgravidade. Né? Lembrando que lá todo mundo fala, lá na ISS tudo flutua porque não tem gravidade lá. Não é verdade. A ISS tudo flutua porque as coisas estão constantemente, né, entre aspas, caindo, tá? Você tem lá uma resultante ali de força centrípeta e tangente, né, que faz com que as coisas fiquem flutuando. Se a ISS brecasse agora, tudo ia cair, tá? Porque justamente a gravidade lá ela continua atuando, tá? Então não é que lá não tem gravidade, a gravidade está atuando, só que você tem uma resultante ali de duas forças que faz com que as coisas fiquem flutuando ali como se estivesse em queda constante. Né? Então, por isso, até por isso que uma das coisas que eles fazem para simular a gravidade, a falta de gravidade, é subir o avião e fazer o avião cair numa velocidade. É o mesmo conceito, né? Você tem lá o cometa vômito, lá, né? Que o pessoal costuma dizer lá na NASA, né? Que pega um Boeing, né? Leva os caras lá para cima, né? E aí despenca, né? Despenca, e na hora que despenca as pessoas começam a flutuar, né? E chama cometa vômito. A gente tanto que assim, tem vários filmes desse que é de espaço que eles fizeram isso, tipo aquele Apollo 11, né, com Tom Hanks. 13. Apollo 13, desculpa, Apollo 11 foi o que deu certo, 13 foi o que deu errado. Né? Apollo 13, que eles fazem exatamente isso, né? Colocaram lá o Tom Hanks nesse avião e aí despencaram o avião para poder filmar algumas cenas, né? Imagina a grana que não foi gasta para fazer isso, porque são horas e horas de gravação e aí dá errado, não sei o quê. Imagina a grana que não foi gasta para fazer isso. Mas, enfim, então, assim, a grana da pesquisa espacial, para mim, é um dinheiro muito bem empregado, porque ela
fomenta muitas outras coisas que a gente acaba usando aqui na Terra. Tecnologia, E assim, a drogas, tecnologia é uso de materiais novos, pesquisa de novos materiais. Quer dizer, tem tanto material que a gente usa hoje de forma massiva que foi desenvolvido por causa das necessidades de baixas temperaturas, altas temperaturas. Né? Tem muita, assim, as pessoas têm uma tendência de ver só o que está na mão delas, né? O celular que eu estou usando foi desenvolvido pela Apple, mas, cara, o celular que você está usando na tua mão tem um monte de tecnologia que foi criada para coisas completamente diferentes, mas que foi reutilizada naquele produto. E eu acho que as pessoas têm uma tendência muito de olhar coisas que estão muito próximas dela, né? Tem gente passando fome no mundo, mas o cara está indo para o espaço. Sim, são problemas que a gente tem que resolver. Tudo é problema que tem que ser resolvido, mas uma coisa não anula a outra, né? Eu diria assim que sem a pesquisa espacial existem essas questões, é triste tudo isso, mas que sem a corrida espacial a gente certamente estaria em situações muito piores, né? Exatamente, exatamente. Assim, a gente estaria ainda com muita dificuldade de obter informação, de usar determinadas até remédios, cara, assim, né? Tem muita pesquisa de drogas sendo feita na Estação Espacial Internacional, né? De desenvolvimento de bactérias, de micro-organismos que são feitos lá, né? Precisam de um ambiente de microgravidade. Então, assim, esse discurso de que não vale a pena, tal, não é bem assim, né? Muita gente se utiliza hoje de muita coisa e gosta, né? De usar muita coisa, que se não fosse pesquisa espacial, até guerra, né? A gente fala guerra é um negócio terrível, ninguém quer passar por uma guerra, não deseja uma guerra. Mas ali que a gente tem as grandes evoluções tecnológicas do mundo, né? Né, assim, aliás, né, assim, vamos lá, né, assim, a gente está falando de corrida espacial, a gente está falando de turismo espacial, foguetes, etc. Muita coisa foi desenvolvida na Segunda Guerra, né, quando eles começaram a trabalhar lá a questão dos mísseis intercontinentais. Você pegar o Von Braun, principalmente, né? Pega o Von Braun, que foi um dos caras que trabalhou muito no desenvolvimento da missão das missões Apollo e tal. Ele era um cientista alemão que fazia o quê? Trabalhava no projeto do V2, que era uma bomba, né? Um míssil que lançava lá uma bomba, uma ogiva ali explosiva para atacar em Londres, atacar em outros lugares. Exatamente. O cara saiu do lado negro da força e veio fazer um negócio mais legal lá nos Estados Unidos, trabalhando no programa espacial, né? O Darth Vader, né? Leão, cara, vou deixar você ir. Eu acho que a gente ficou com uma quantidade grande aqui, vai ser legal. Nós vamos publicar isso aqui tanto naquele canal da Outsider Brasil, como em formato podcast. Então, se estiver no carro e tal, dá para a gente compartilhar para as pessoas ouvirem ali. E vai ter mais alguns episódios que você vem nos próximos dias aí para a gente gravar. E um que a gente estava até falando que eu quero bastante falar, a vida depois dos 40 anos de idade, né? A gente que é velhinho aqui, ó. Você tem barba branca, eu tenho barba loira, entendeu? Que eu sou chique. Eu tenho barba branca, eu não tenho ainda não. Você pinta essa barba, cara. Por isso que você tá com a barba loira. Eu tenho um amigo meu que fala para mim assim, não confie em alguém que a cor da barba é diferente da cor do cabelo. Essa pessoa não é confiável. Ele fala que eu não sou confiável por conta disso. Então, você usa cápsulas de Enemaru aí para pintar. Cresci em 2000. Cresci em 2000. Não, cara, a vida depois dos 40, cara, e assim, sabe o que dá mais raiva, cara? Mas depois a gente, é quando você começa a sentir essas transições, né, de corpo, de cabeça, de coisa, de remédios e tal, não sei o quê, e aí você reclama, ó, e aí você pega alguém mais velho que você fala, não, porque eu na cidade, eu era não sei o que, você tá vai tomar no cu, né? Assim, né? Quero saber. Deixa eu chegar lá, calma. Né? Meu corpo, minhas regras, né? Assim, cara, de fuder, viu, cara? Mas tá bom, mas deixa isso pro próximo episódio aí, a gente comenta. Daniel, obrigado. Eu vou deixar durante todo o vídeo o teu Twitter aqui embaixo. Eu sei que você é um cara que não usa muito Twitter, mas eu vou deixar aqui embaixo para as pessoas irem lá te encher o saco. Legal, pode deixar sim. E a minha conta é fechada, mas quem bater lá eu abro, não tem problema. Fechado, Daniel. Obrigado, tá cara. Obrigado mais uma vez. Abraço, irmão. Valeu, Edu. Obrigado, cara.